E aí, leitor, tudo bem com você? Uma organização secreta que quer destruir a Igreja Católica, uma tecnologia revolucionária que tem o poder de destruição dezenas de vezes maior que a bomba atômica, um professor universitário e uma cientista, um labirinto de intrincadas charadas em uma cidade que respira arte. O canal A Música, o Filme e o Livro orgulhosamente apresenta o best-seller mundial Anjos e Demônios, do escritor americano Dan Brown. Vitória sobressaltou-se com o movimento do elevador. Abriu os olhos. O pai se fora. A realidade abateu-se sobre ela, envolvendo-a com suas garras geladas. Olhou para Langdon. A expressão de sincera preocupação que ele tinha no rosto aqueceu seu coração como a presença de um anjo da guarda, sobretudo em contraste com a frieza de Corley. Um único pensamento nitidamente consciente começou a atormentar Vitória com uma força implacável. Onde está a antimatéria? A terrível resposta viria minutos depois. Dan Brown. Esse nome, que hoje não está mais tão lembrado, foi um dos principais escritores mundiais da década de 2000. Americano de 56 anos, publicou seu primeiro livro em 1998, Fortaleza Digital, que já trazia a principal marca do autor, que é o suspense escrito em capítulos curtos, com uma ou várias reviravoltas ao final. Depois desse, escreveu o livro que vai ser comentado hoje, Anjos e Demônios, em 2000. Ponto de impacto veio em 2001, até que ele explodiu em 2003 com o polêmico Código da Vinci, primeiro livro dele que eu li. Após Código da Vinci, que tem como personagem principal o professor de Harvard, Robert Langdon, todos os seus livros anteriores foram descobertos, principalmente Anjos e Demônios, que passou a trazer na capa a legenda Primeira Aventura de Robert Langdon. Sim, leitor, assim como viria a fazer nos seus livros seguintes, Robert Langdon se tornou o Poirot do Dan Brown. Só para contextualizar, Poirot era o detetive dos livros da Agatha Christie. Ficou interessado no conteúdo deste vídeo? Com tantas opções de livros para ler e com tão pouco tempo para desfrutar desse prazer solitário, nada melhor que uma curadoria com boas dicas de leitura como esse canal. Então, se você não quer perder nenhuma indicação de livro e também de discos e filmes, já vai se inscrevendo aqui embaixo e acionando o sininho. Anjos e Demônios é um livro eletrizante do início ao fim, que mistura ficção com elementos reais. Inicia com um assassinato no interior de um laboratório do CERN, que é a maior instituição de física de partículas do mundo. A vítima do assassinato é um cientista da instituição e o assassino trabalha para um grupo secreto de nome Illuminati, que rouba uma poderosa descoberta científica, a antimatéria, que tem o poder de dezenas de bombas atômicas. Com essa antimatéria, os Illuminati ameaçam destruir o seu maior inimigo, o Vaticano, ou melhor, a Igreja Católica. E é aí que entra Robert Langdon. Ele, como professor de simbologia de Harvard, foi chamado pelo diretor do CERN para explicar melhor sobre esse grupo secreto. E juntamente com a filha do cientista morto, Victoria Vetra, partem em uma viagem por Roma e pelo Vaticano para impedir que os planos dos Illuminati se concretizem. Eu li esse livro quando estava na faculdade. Não recordo exatamente quando, mas creio que tenha sido entre 2004 e 2005. Mais uma vez eu digo aqui, a idade está chegando. Eu lembro que foi um impacto tão grande que eu não conseguia desgrudar os olhos do livro de tão empolgante que era. Quando eu resolvi relê-lo agora, eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo de não gostar do livro, já que eu evoluí como leitor nesse decorrer do tempo e também porque eu já sabia o que acontecia no livro. Mas não, leitor. Continuei gostando quase como da primeira vez e também me aproveitei de cada segundo livro para tentar devorar esse livro. E por que quase como da primeira vez? Porque apesar de continuar gostando do livro, nessa segunda leitura, mais de uma década depois, eu consegui enxergar alguns defeitos. Mas eu vou deixar esses defeitos para o final. Vamos continuar então com as qualidades. Como eu disse mais acima, Dan Brown lida com o suspense. Se hoje a sua fórmula pode ter ficado saturada, e para mim Símbolo Perdido é o pior livro dele por causa disso, na época em que foi lançado, tanto Anjos e Demônios como o Código da Vinci deram vida ao gênero suspense que já estava um pouco deixado de lado. Tanto é que o mercado editorial depois disso teve uma avalanche de livros de suspense. Brown escreve com objetividade, mas sem ser raso demais. Ele se aprofunda nas descrições das obras de arte e dos locais onde ocorre a narrativa e faz com que a gente se sinta dentro do ambiente. Além disso, ele escreve como se estivesse fazendo um roteiro de série de TV, em que um capítulo deixa o suspense para o próximo. Como são capítulos curtos, você vai começar a querer ler o próximo, aí depois ler o próximo, e depois o próximo. Aí quando você vê, meu amigo, já é mais de 1h da manhã e você tá lascado porque tem que acordar cedo para o trabalho no dia seguinte. É osso. Outra coisa que ele faz muito bem é plantar pistas durante o livro que serão utilizadas no final, na parte das reviravoltas, sem que você consiga adivinhar antes. Eu, pelo menos, não adivinhei e não conheci ninguém que tenha conseguido. E as reviravoltas também são muito plausíveis. Não são só imprevisíveis, são críveis, porque não há nada pior que um livro que te leva em um suspense e a reviravolta é tão imprevisível que é absurda. Em Anjos e Demônios você acredita e compra aquelas motivações. E os defeitos? Dessa vez que eu li, como eu já sabia do que ia acontecer, eu notei umas trucagens do Dan Brown para lhe enganar. Tem 2 capítulos que foram colocados apenas para desviar o seu foco e que, relendo, me incomodaram um pouco. Eu não tenho como explicar sem dar spoiler, então não vou me aprofundar. Calma, não vou dar spoiler aqui para vocês.
Fiquem tranquilos. Mas assim, isso que me incomodou acontece muito em filmes de suspense, que é aquela cena que planta uma pista falsa e engana o espectador. Eu acho desnecessário, e aqui tem 2 capítulos assim. Não gostam quando tentam me enganar desse jeito, e pra mim, perde alguns pontos. Mas deixa eu explicar melhor. Uma coisa é você plantar pistas. Suspense vive disso. Uma coisa é você não entregar tudo para o leitor. Faz parte, é a mágica da história. Outra coisa completamente diferente é plantar pistas falsas para desviar o foco. Aí eu não gosto, e dessa segunda leitura me incomodou muito. Outro defeito do livro são algumas cenas muito fantasiosas. Tem uma que tem um sarcófago e outra com um helicóptero que, pelo amor de Deus, abusa da nossa suspensão da descrença. Também desnecessário. Mas tirando esses 2 defeitinhos, Anjos e Demônios é um livro completamente incrível, que te deixa nervoso, querendo saber o que vai acontecer, que te faz roer as unhas e que te entrega um clímax à altura da leitura. É um livro que eu super recomendo e é por isso que trago ele aqui para você, leitor. E aí, o que você achou do vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo, suas impressões sobre o livro, suas dúvidas, sugestões e o que mais você quiser. Pode comentar também sobre aquela questão da trucagem que eu falei que o Dan Brown deixou. Mas pelo amor de Deus, se for dar algum spoiler, coloca no título. Antes de começar o comentário, coloca assim, spoiler, pelo amor de Deus, que é pra ninguém ficar chateado, certo? Deixa também o seu like, que é muito importante para que outras pessoas venham a conhecer o canal. Se inscreve se você não for inscrito. Inscrito é ótimo. Se inscreve se você não for inscrito e ativa o sininho para receber dicas novas toda semana. Não esquece também de me seguir nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e Instagram. Uma ótima semana para você, um forte abraço e tchau! Com um vazio no estômago, Langdon procurou fixar os olhos em pontos mais distantes e encontrou as ruínas do Coliseu Romano. Ele sempre considerara o Coliseu uma das maiores ironias da história. Hoje, um símbolo consagrado do desenvolvimento da cultura e da civilização humana, o estádio fora construído para exibir séculos de eventos bárbaros. Leões famintos despedaçando prisioneiros, exércitos de escravos combatendo-se até a morte, estupros coletivos de mulheres exóticas capturadas em terras remotas, assim como decapitações e castrações públicas. Era também irônico, na opinião dele, ou talvez apropriado, que a estrutura arquitetônica do Coliseu tivesse servido de modelo para o Soldier Field de Harvard, o estádio de futebol onde as antigas tradições de selvageria eram reencenadas todo outono, com fãs enlouquecidos clamando por sangue quando Harvard enfrenta Yale.